bem conhecido, um texto onde muitos pregadores ministraram em cima dele. Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, e ela é viva. E eu tenho certeza que todas as vezes que nós lemos com fé, com o desejo de ouvir o Senhor falando conosco, Deus tem algo especial a falar aos nossos corações. Trata-se de Zaqueu, o publicano. Imagina que esse texto, esse fato aconteceu logo após a cura do cego de Jericó. Algo extraordinário, algo maravilhoso que aconteceu. E Zaqueu tinha ouvido falar dessa cura. Zaqueu, ele tinha tomado conhecimento dessa grande cura, deste milagre na vida desse homem que vivia a mendigar, que vivia às margens da sociedade, que vivia à mercê do esquecimento e dos olhos humanos. Zaqueu, ele criou uma expectativa no seu coração. A palavra de Deus diz que a fé, Romanos 10:17, a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Zaqueu propôs no seu coração conhecer esse Deus, conhecer esse Senhor desse milagre, conhecer esse Jesus. Mas antes, vamos entender um pouco, conhecer, relembrar, melhor dizendo, quem era Zaqueu. A Bíblia relata aqui no versículo 3, no versículo 2 fala: eis que um homem chamado Zaqueu, 2, Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. O que quer dizer? Ele era o chefe dos coletores de impostos daquela época. Zaqueu era um judeu, porém trabalhava para os romanos. Zaqueu era aquele que tinha ganhado, digamos, eles nessa época, eles disputavam, tipo como se fosse um leilão, para disputar quem realmente pegaria, assumiria essa função, para ser o chefe da coletoria, o chefe do coletor de impostos naquela época. E o Zaqueu, por ser um homem rico, por ser um homem de condições financeiras favoráveis, e a proposta dele agradou os romanos, ele terminou conquistando e ganhando por 5 anos a oportunidade de ser o coletor daquele período. Então ele era o chefe daquela coletoria. E esse local era muito estratégico para uma boa colheita de impostos. Imagina que naquela época, há mais de 2000 anos atrás, ele já não era bem visto pelos homens por ser um coletor de impostos. Imagina hoje, né? Imagina nos dias de hoje. Então, ele era odiado pelos judeus, pelos seus compatriotas ali. Ele não era bem visto, mas era um homem que exercia o seu papel como qualquer um outro de nós, quando assumimos uma função, quando passamos em um concurso, que trabalhamos em um órgão e que exercemos o nosso papel. Às vezes, nem sempre todos simpatizam com o nosso trabalho, muitas vezes pela forma como fazemos, mas nós assim o fazemos. E Zaqueu, com muito zelo, o fazia para cumprir com o propósito que ele tinha com os romanos. Certo é que mesmo Zaqueu, não sendo um homem bem visto, um homem amável, um homem amado pela sociedade, mas ele era um homem que usufruía de tudo aquilo de bom que ele buscava. Ele era um homem rico, ele era um homem que ganhava uma boa porcentagem do que ele coletava, e era um homem bem sucedido, e vivia muito bem. Só que tudo isso que Zaqueu tinha, assim como em nossas vidas, não preenchia o coração de Zaqueu. A alma de Zaqueu não era totalmente preenchida. Existia um vazio, existia algo que não conseguia preencher o coração de Zaqueu, a alma de Zaqueu. Existia algo no coração dele que precisava ser preenchido por algo mais precioso, por algo melhor, por algo não palpável, por algo que não envolve valores financeiros, valores materiais. Só que Zaqueu não sabia, Zaqueu não entendia.
Zaqueu não conhecia. No entanto, quando ele ouve falar desse homem que tinha sido curado, o cego de Jericó, a fé foi gerada em seu coração. E Zaqueu agora busca uma oportunidade, uma estratégia para se encontrar com esse Deus Todo-Poderoso. Zaqueu busca uma oportunidade para poder ter um encontro com esse Deus que opera milagres, com esse Deus que tira a cegueira, que livra daquela vida triste e cansada que aquele homem vivia. E ele vai ao encontro de Jesus. Como? Zaqueu estava diante de algumas dificuldades, como nós muitas das vezes nos encontramos. Quantos obstáculos muitas das vezes nos encontramos, enfrentamos, para nos chegar a Deus, para nos chegar ao Senhor. Zaqueu tinha a situação da multidão, eram muitos que seguiam, que apertavam Jesus, que acompanhavam o Senhor. E Zaqueu tinha a problemática muito séria, que era do seu tamanho, da sua estatura. A Bíblia fala que ele era um homem pequeno, era um homem que aos olhos humanos, ele não teria condições de ver Jesus, ele não tinha condições de aproximar-se de Jesus para ver Jesus com seus próprios olhos. Mas, devido ao seu esforço, a sua dedicação, o seu empenho, Zaqueu busca a melhor estratégia. A palavra de Deus diz que, aqui no versículo 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Versículo 4, então correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Amados, Zaqueu tem uma atitude de correr, de buscar, de ir, buscar um melhor local, a melhor posição, o melhor momento, para poder, pelo menos ver Jesus passar. Essa era a expectativa de Zaqueu. Imaginem que conosco não é diferente. Nós criamos uma expectativa, nós criamos algo em nossos corações, só que Deus tem algo muito maior para nós. Deus tem algo que nós nem imaginamos. Deus tem algo para nós que jamais chegou ao nosso coração, que jamais penetrou aos nossos ouvidos. Deus tem algo melhor para nós. Deus tem algo muito maior para nós. Deus tinha algo muito maior para Zaqueu através da lei de Jesus. E o Senhor se deixa ser revelado para Zaqueu e vai ali ao encontro dele. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Amados, imaginamos como ficou o coração de Zaqueu, como ficou Zaqueu naquele momento, quando esse recebe o convite do Senhor para descer daquela árvore para ter um encontro com ele. Imagina ele agora, um homem se achando indigno, se achando um pecador, se achando uma pessoa totalmente ruim aos olhos da sociedade. Imagina ele sendo uma pessoa que recebendo tantas acusações por parte dos homens. Como é que ele se sentia agora, tendo que ir levar a Jesus para a sua própria casa? Mas Zaqueu leva Jesus para a sua casa, porque Deus tinha um propósito muito maior na vida de Zaqueu, assim como Ele tem na vida de cada um de nós. Deus, Ele sempre dá o seu melhor a cada um de nós. Vejamos aqui a primeira lição que nós devemos ter, que nós devemos observar, que nós tiramos desse texto tão maravilhoso para a nossa meditação. Zaqueu, quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, quando nós colocamos como prioridade o reino de Deus, quando nós de fato nos esforçamos
e buscamos a Ele de todo o nosso coração, Ele se deixa ser achado por nós. É assim que diz a palavra do Senhor: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Zaqueu buscou, Zaqueu correu atrás, Zaqueu se esforçou, Zaqueu não entendia o que iria acontecer na sua vida. Zaqueu não imaginava o tamanho do milagre que Deus iria operar na sua vida. Ele sabia e ele tinha conhecimento do milagre da cura do cego de Jericó, mas ele não sabia que o maior milagre Jesus tinha para operar na sua vida, que é o milagre da salvação. Jesus tinha o maior milagre para operar na vida de alguém, quando assim se sujeita a Ele. Jesus entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu realmente é ali abençoado pela presença do Senhor. Quando no versículo 6, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Mas aí tem uma situação: o mundo não fica contente quando nós nos voltamos para Deus. O mundo, os amigos, entre aspas, não aceitam quando nós assim deixamos o mundo, a servidão do pecado, para agora servir ao Senhor, servir o caminho de santidade ao lado de Jesus. O que a multidão, o que aquele povo falava e o que aquele povo fazia? No versículo 7, a palavra de Deus diz assim: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Duas situações: acusando a Jesus e acusando aquele homem. Mas Zaqueu não estava focado no que as pessoas diriam a pessoa dele. Zaqueu não estava nem um pouco preocupado com o que o mundo, com o que as pessoas estavam imaginando. Zaqueu estava focado agora na salvação de Cristo Jesus. Zaqueu estava focado naquilo que iria preencher todo o seu ser, todo o seu vazio, todo o vazio do seu coração. Muitas das vezes nós não entendemos, nós não sabemos, porque temos, às vezes, de tudo. Quantas pessoas têm de tudo? Tem um bom emprego, tem uma boa família, uma condição financeira favorável. Por que elas não conseguem ser felizes? Por que elas não conseguem se encontrar? Por que elas não conseguem se realizar totalmente? Por que elas não conseguem ter alegria interior? Porque elas ainda não foram preenchidas pela graça e pelo poder do Espírito Santo, que só vem através de Jesus Cristo. Porque elas ainda não foram alcançadas por esse amor gracioso de Deus. A segunda lição, amados: Zaqueu, como nós falamos aqui, Zaqueu não mediu esforços. Zaqueu o buscou de todo o coração. E é isso que Deus faz. Por que Zaqueu foi saciado? Por que Zaqueu e todos nós somos alcançados, somos abençoados quando nós buscamos de todo o coração? Quando nós nos entregamos totalmente. Zaqueu não olhou para o mundo, Zaqueu não olhou para as pessoas. Zaqueu era o tipo de pecador como eu e você, mas aquele pecador que Jesus interessa de salvar, que Jesus quer salvar, que Jesus quer libertar, que Jesus quer mudar a história, que Jesus quer transformar a sua história. Esse era Zaqueu. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus vem ao nosso encontro. Jesus tem todo o interesse em nos salvar. No versículo 8: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Prova de arrependimento, prova da salvação de Jesus Cristo na sua vida, prova de que ele entendia que o maior tesouro da sua vida, que a maior riqueza da sua vida, não eram os bens materiais que ele possuía,
mas era a salvação que Jesus tinha acabado de conceder. Zaqueu entendia que tudo aquilo que ele tinha não fora capaz de preencher totalmente o seu ser. Zaqueu sabia que somente esse amor de Deus, o amor que Jesus estava ali demonstrando a ele, era capaz de preencher todo o seu ser. Amados, muitas das vezes nós não entendemos como Deus quer fazer em nossas vidas, e nós começamos a olhar para a esquerda, para a direita, e a buscar ícones, buscar situações, mas o amor de Deus é muito simples. O Evangelho de Jesus é esse. Ele quer nos salvar, Ele tem salvação para todos nós, Ele tem alívio para todos nós. Ele convida a nós que descansemos nele, que lancemos sobre Ele a nossa carga, todo o nosso fardo, para que Ele possa nos dar refrigério, para que Ele possa mudar a nossa história. Eu não sei qual a sua história, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas eu quero te dizer nessa noite, Deus quer escrever uma nova história na sua vida. Deus tem algo maravilhoso a escrever na sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer quebrar as tradições. Deus quer quebrar os paradigmas. Deus quer tirar seus medos. Deus quer tirar todo empecilho que lhe impeça de chegar à salvação, de alcançar a santidade, de alcançar a Jesus Cristo. Deus tem o melhor para todos nós. Então Jesus lhe disse, ainda no versículo 8, entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Quando Zaqueu se refere a isso aqui, ele está se referindo à lei de Moisés lá atrás do Antigo Testamento. Era lei. Zaqueu já tinha instruções, por ele ser judeu, da palavra do Senhor. Ele entendia e ele sabia que ele precisava cumprir a lei e os profetas. E ele é um homem que o Senhor testifica sobre ele. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Quando Deus fala que Zaqueu é filho de Abraão, Ele está falando que ele é filho da promessa. Ele está falando que ele é aquele que herdaria a promessa dada lá no Antigo Testamento, que se cumpriria em Jesus Cristo. E agora ele estava vendo com seus próprios olhos essa promessa se cumprindo, e ele sendo alcançado pela graça, pelas misericórdias do Senhor. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu entendia que tudo aquilo que ele possuía, toda a vida que ele vivia, não era suficiente para ele herdar a vida eterna. Sem Jesus, ele não tinha como alcançar aquilo que mais lhe traria felicidade eterna, na alma, no espírito, Jesus Cristo, o seu grande amor e a sua salvação. Que possamos, amados, entender que sem Deus, sem este amor, sem essa graça salvadora de Jesus Cristo, não podemos chegar à glória eterna. Amém? Que Deus assim aplique essa palavra em nossos corações e nos abençoe. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar.